Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo e também amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão. Dessa vez estamos falando diretamente do auditório da Igreja em Vitória da Conquista, Bahia. E chegamos dentro do tema geral. Quem tem ouvidos, ouça. As 7 igrejas de Apocalipse, Sardes. Chegamos à mensagem número 8, que tem por título Carta à Igreja em Sardes. A leitura da Bíblia é Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 até 6. Realmente estamos como quem sonha por tudo que o Senhor está fazendo entre nós, especificamente na Bahia e no estado de Sergipe. Até pouco tempo atrás estávamos preocupados com se o Senhor iria avançar nesses 2 estados, mas hoje nós testemunhamos com nossos próprios olhos, estamos vendo toda a bênção que o Senhor deu para esses 2 estados, e nós estamos no sul da Bahia, e a alegria dessa reunião, das 2 reuniões, especialmente hoje de manhã, foi uma alegria sobrenatural, uma alegria, eu não sei você, mas eu acredito que foi de arrancar lágrimas, de todos se emocionarem, né? Tamanha foi a alegria do Espírito, não era nada forçado, não foi nada artificial, mas uma alegria que vem do interior, vem do Espírito, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Só temos que agradecer ao Senhor por nós termos esse privilégio de viver nessa era, a era final de Apocalipse. Podemos presenciar e também podemos nos alistar como trabalhadores da última hora, para trazer o Senhor de volta. Nós temos na nossa missão, a dupla missão. Uma é a edificação da igreja, tecendo um tecido de amor que vai permanecer por toda a eternidade. E a nossa outra parte da missão é pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada, para testemunha a todas as nações. Somente assim virá o fim, porque a igreja em Filadélfia ama a volta do Senhor. Para isso nós precisamos de um exército para trazer o Senhor de volta, pregar o evangelho do reino, e foi feito um chamamento esta manhã para os que desejam ser aperfeiçoados no SEAP. De um lado é muito valioso, né, o encargo que dos irmãos, das irmãs, né, passarem um tempo no SEAP, no final de semana, num feriado prolongado. Isso é coisa maravilhosa. Mas, por outro lado, nós precisamos de pessoas que estejam sendo aperfeiçoadas a longo prazo, né? Então, nós estamos falando dessa segunda opção. Nós precisamos de um exército que esteja preparado e pronto para lutar pelo Senhor, para onde o Senhor nos mandar. Nós falamos desse poder de mobilização das equipes, né, para o Senhor poder usar-nos. Portanto, não deixe de promover o SEAP, principalmente os líderes das igrejas aqui, né? Vocês são responsáveis em ter na sua região esses soldados que farão parte do exército de Deus, e esses que serão aperfeiçoados no SEAP serão colportores de amanhã. Nós queremos muitos colportores dinâmicos, aperfeiçoados, para formarem equipes, para atuarem na obra do Senhor. Amém? E por outro lado, as igrejas, os irmãos das igrejas também precisam estar
preparados para terem a região ou micro-regiões central de acolhimento, para nós colhermos, segundo o resultado dos comportores do CEAPISA nas ruas, que pedem para serem cuidados, e nós temos como atender essas pessoas pela central de acolhimento, e por outro lado, a central vai passar para cada igreja na sua rede de cuidado. Portanto, eu queria que os irmãos das igrejas mudassem um pouco de cabeça, um pouco de cultura, de nós apenas vivemos a nossa vida da igreja, né, cômoda e confortável. Nós precisamos também nos dispor para cuidar de outras pessoas. Então, seja um daqueles que esteja disposto a cuidar das pessoas pela rede de cuidados, seja na rede, né, das mulheres conectadas, os homens de oração, dos jovens, do Avança Jovem, mas seja um que cuida dessas pessoas novas. Nós não queremos perder esses contatos, né? Então nós, de um lado, precisamos ter um exército pregando o evangelho do reino, e nós também precisamos transformar o resultado da pregação, né, em pessoas que viverão juntamente conosco para lutar pelo reino do Senhor na vida da igreja. Por isso precisamos de rede de cuidado, central de atendimento, né, para nós podermos edificar essas pessoas novas juntamente conosco pelo reino. O Senhor abençoe ainda mais vocês, tá? Muito bem. Apocalipse capítulo 3 começa assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O Senhor que aparece à igreja em Sardes é o Senhor que tem nas mãos os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui é para mostrar quem é capaz de fazer a obra de Deus, queridos irmãos, é o Espírito. Não é pela capacidade humana, não é por organização humana, não é por experiências humanas, não é por conhecimento bíblico que os homens têm, é que o Senhor consegue realizar a sua obra, edificar a sua igreja. Mas, irmãos, é primeiramente pelo Espírito. Zacarias 4, Deus encoraja Zorobabel, que se sentia em fraqueza porque não tinha o reino de Israel por trás, não tinha o reino de Davi por trás e toda a riqueza juntada no tempo de Salomão para edificar o primeiro templo, mas para a edificação do segundo templo eles não tinham o reino porque Israel havia perdido o reino para Babilônia. E eles tinham poucas pessoas, não tinham milhões de pessoas, né? Eles tinham apenas 50 mil que voltaram para Jerusalém para a retificação. Então, Deus, o Senhor, encoraja Zorobabel. Não é por força, não é por poder. Não se preocupe. Você tem pouca força, você tem pouco poder, não tem um reino por trás, não tem pessoas ricas por trás, não tem recursos financeiros suficientes, não tem recursos humanos suficientes, mas não se preocupe. Não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, irmãos, hoje é a mesma coisa. A igreja em Filadélfia é uma igreja de pouca força. Mas o Senhor, hoje, no tempo final, Ele enviou os seus 7 Espíritos. Os 7 Espíritos de Deus, irmãos, não são como nós falávamos antes, o Espírito de Deus 7 vezes intensificados, porque quem conhece a matemática sabe, ou a aritmética sabe, que qualquer número finito, multiplicado por qualquer número finito, continua sendo um número finito.
Não sei se vocês estão me entendendo. Mesmo que seja um número muito grande, multiplicado por 7, ainda é um número finito. O poder do Espírito é infinito. Por isso, não devemos interpretar o 7 Espírito meramente como um Espírito 7 vezes intensificado, porque 7 vezes ainda é limitado. Não sei se vocês sabem que na matemática, qualquer número, por maior que seja, dividido por infinito, é zero. Em outras palavras, qualquer número, por maior que seja, comparado ao infinito, é zero. Por isso, nós não devemos mais continuar falando que é Espírito 7 vezes intensificado. É o Espírito na sua completude, na sua força total, seu poder infinito. Deus, então, enviou as 7 tochas de fogo, que está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, que ardem diante do trono de Deus, mas agora Deus precisa concluir essa era. Ele já perdeu muito tempo, 19 séculos de degradação, está na hora de atuar com toda a força. Graças a Deus, irmãos, nós temos o privilégio de presenciar o início desse momento. Nós estamos no momento dos 7 Espíritos. E ele tem na mão as 7 estrelas. As 7 estrelas, segundo o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, ao mesmo tempo que hoje o nosso Senhor, ele é aquele que tem na mão os 7 Espíritos de Deus, mas ele também tem as 7 estrelas nas suas mãos. Estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E o anjo, como disse ontem, é o mensageiro. Então, nessa hora, como Deus faz a obra de Deus através da igreja? É por meio dos seus 7 espíritos e por meio das suas 7 estrelas, que são os 7 mensageiros das igrejas. Em outras palavras, irmãos, quem é que faz a obra? Não são mais aqueles irmãos líderes capazes, cheios de conhecimento bíblico, habilidosos, eloquentes. Não. São os fiéis mensageiros de Deus. Então quem faz a obra, irmãos, é a mensagem de Deus. Quem faz a obra é a palavra de Deus. Nós somos apenas mensageiros. Quanto mais fiéis os mensageiros, irmãos, mais Deus tem como apressar sua obra. E quanto mais nós ficamos enrolando, achando que nós temos mensagem boa, nós travamos a obra do Senhor. Por isso, irmãos, no tempo final, Deus precisa de 7 Espíritos de Deus e de 7 estrelas, os fiéis mensageiros da palavra de Deus. Muito bem. Aí, só que para a igreja de Sardes, conheço suas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Porque não tem essa realidade dos 7 Espíritos de Deus e das 7 estrelas. Por quê? Porque a igreja de Sardes surge no meio de uma época de mais de 1000 anos da degradação da igreja em Tiatira, que deram ouvidos para o ensinamento de Jezabel, que se declara profetiza e acabou introduzindo a igreja numa era das trevas, de total ignorância com relação à palavra de Deus e de total superstição. Palavra de Deus, zero, nada.
Então, graças a Deus, Deus usou então Martinho Lutero para fazer a reforma protestante, e por causa da luz que ele viu na Bíblia, que é a justificação é pela fé, a justificação não é por homem, fazer muitas obras, pagar muitas penitências, praticar obras de ascetismo, de muitos jejuns, muitas vigílias, muitos sofrimentos, autoflagelação. Não é por essas obras que o homem alcança a salvação, mas é por fé em Cristo. Então isso libertou a igreja em Sardes de uma era das trevas da igreja em Tiatira. No entanto, ainda faltava o quê? Faltava os mensageiros. Os mensageiros têm que falar a palavra profética, a palavra de Deus. E Deus governa, eu já falei ontem, desde Êxodo 19. Deus governa sobre o seu povo através da sua palavra. Se diligentemente ouvides a minha voz, não é? E guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Então, Deus governa a igreja por meio da sua palavra. Mas para ter a palavra que governa a igreja, Deus precisa de mensageiro. Deus precisa de canal. Né? Então isso não se deu atenção à igreja em Sardes. E daí para frente, irmãos, não se preocupou em quem governava a igreja, que é o Espírito por meio da palavra profética, e a igreja precisava ter um recipiente adequado para receber toda a luz na palavra, todas as verdades que iriam sendo restauradas, porque a Bíblia agora é um livro aberto nas mãos do povo de Deus. E toda luz que tivesse um recipiente da igreja para receber, iria trazer a edificação da igreja e faria a vontade de Deus, Cristo encabeçaria a igreja, mas eles não atentaram para o governo da igreja, então não tinham esse recipiente para receber muita luz na palavra. A luz ficou uma coisa solta aqui, uma coisa solta lá, e pelo contrário, cada um que via uma luz numa verdade, e acabavam se tornando uma base para criar uma igreja. Aí muitas divisões foram surgindo durante o tempo da igreja em Sardes. Tá? Por isso que tens nome de que vive, mas estás morto. Infelizmente é assim, já nasceu a igreja em Sardes. Tá? Então eu vou dar uma rápida explicação para vocês. Quando é que começou a decair? No primeiro século, nós falamos ontem, o Senhor usou Pedro como o mensageiro, canal, né? E depois o Senhor usou, eu vou fazer um resumo bem rápido. Aí o Senhor usou Paulo como seu canal, mensageiro, para passar aos mensageiros, né, do tempo de Paulo, para poder o evangelho entrar no meio dos gentios, né? E a igreja se expandiu para o mundo ocidental, certo? E só que no tempo de Paulo, já inimigo de Deus começou a plantar concorrências à palavra profética, né? Eu falei dos judaizantes, também falei, né, depois de muitos que por ciúmes e invejas começavam a concorrer com Paulo, distraindo o povo de Deus, mas Deus ainda manteve o ministério de Paulo até o final, né, da vida dele, e foi muito útil para nós, né? Todas as epístolas de Paulo, irmãos, para nós formam um quadro maravilhoso, né, da economia de Deus, do plano da salvação de Deus para o homem. Só que com essa brecha de não dar atenção total para a palavra profética que vinha da boca de Paulo, trouxe muitos outros ensinamentos, muitas outras palavras paralelas. E com isso abriu brecha também para, no tempo de João, fossem introduzidas muitas heresias, né? Aí logo depois de João, no tempo de João, eu falei ontem, infelizmente não se
amou com reverência a palavra profética. Por quê? Porque o ambiente na igreja gera ambiente de disputa pela posição. Eu mostrei ontem em 3 João, não é isso? 3 João, como diz aqui, 3 João, né? Versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Quer dizer, já os líderes das igrejas, por falta de uma palavra saudável que dá direção, por falta de ter um foco, sabendo que a palavra de Deus é quem faz a obra de Deus, ter um foco na palavra de Deus, não, eles começaram a ter foco em disputa de posições. Irmãos, infelizmente, essa é a natureza caída do homem. O homem gosta de aparecer. O homem gosta de posição. O homem gosta de primazia. Por quê? A primazia traz privilégios. A primazia traz prestígio. A primazia traz elogio, aplauso, seguidores, poder. Irmãos, é terrível. Essa natureza, irmãos, essa natureza caída do homem é propensa a essas coisas. E não só isso, Paulo já advertiu, também li ontem, Atos capítulo 20, o que ele disse? Atos capítulo 20. Paulo já mostrou que existe, esse perigo já rondava no tempo dele, né? Versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, porque eles querem atingir seu interesse próprio. Não importa se os irmãos vão se escandalizar, vão dispersar, vão cair, não vai ter cuidado, sabe? Não importa, importa ele atingir seu objetivo, né? Versículo 30, e que dentre vós mesmo, Paulo está falando com os presbíteros da igreja em Éfeso, entre vocês vão surgir essas pessoas, né? Dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas. Não a palavra de Paulo, por que só a palavra de Paulo é a palavra profética? Paulo está se promovendo, Paulo, né, ele está se exaltando, sabe? Então essas palavras pervertidas, irmãos, para desviar o foco do povo de Deus para com a palavra de Deus. E para, que eles fazem, né? Falando coisas pervertidas, para quê? Para arrastar discípulos atrás deles. Irmãos, infelizmente, no final do século I para século II, início do século II, irmãos, o ambiente era esse, de disputa de posição. Quem tem a primazia, quem é o primeiro, né? E quem tem essa disputa de posição, irmãos, acaba, né, sendo uma busca pelo poder, uma busca pelo prestígio. Irmãos, isso acaba com a igreja. Por isso, irmãos, hoje nós temos que lutar contra isso. A igreja é um organismo vivo. A igreja não é uma organização humana. Porque toda organização humana, claro que o homem, né, quer estar por cima. Em toda e qualquer organização humana, quanto mais você subir na organização, é melhor, né? Você tem mais privilégio, você tem, né? Você tem coisas melhores. Então todo mundo luta para ter uma posição melhor na organização humana. Isso até entre nós, irmãos, na sociedade humana, isso é normal. Isso é normal. Não há nada de errado nisso. Mas, irmãos, a igreja não é uma organização humana. É isso que o homem não consegue entender. Acha que isso aqui é uma organização humana. Ora, se isso aqui é uma organização humana, eu tenho que buscar estar por cima. Isso é falta de visão. Nós precisamos enxergar isso aqui, irmãos. É o corpo de Cristo. O homem não organiza nada. Quem organiza é a vida. Quem organiza é Deus.
E nós somos apenas membros desse corpo. E cada um procura ser fiel no seu papel. Deus me deu um papel para você, tá? Vamos cada um ser fiel na sua função. E aí Deus vai conseguir fazer a sua vontade. Por isso, irmão, nós precisamos ser alçados para uma outra dimensão, para enxergar essas coisas. Por isso Paulo fala em Colossenses 3, vamos buscar as coisas lá do alto, né? Porque nós já ressuscitamos com Cristo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando você pensa nas coisas daqui da terra, irmãos, você pensa como todo homem pensa. Você pensa como uma igreja, como uma organização humana. E não é. Mas se você for alçado à esfera celestial, você consegue ver. Você consegue perceber que a igreja é um organismo vivo. Apocalipse capítulo 2, quando Deus falou com a igreja em Éfeso, o Senhor já alertou a questão do, aqui ó, versículo 6, 2:6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O que é nicolaíta? Nico, vitória, triunfo, sobre, laíta, leigo, laico, o povo comum. É uma categoria de pessoas que se julgam superiores ao povo comum. Por isso que isso virou clericalismo, clero e leigos. E nicolaíta é essa hierarquia que se surgiu, infelizmente, no segundo século da igreja. Irmãos, na igreja não há hierarquia. Há funções diferentes dos membros do corpo de Cristo, mas não há hierarquia. Entendeu? Mas, enquanto que na igreja de Éfeso, né, eles odiaram as obras dos nicolaítas, mas quando chega, onde está? No versículo 15, quando chega na igreja em Pérgamo, já mudou de situação, né? Versículo 15, outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Agora, né, já tem alguém que ensina que, né, a doutrina dos nicolaítas, que é correto ter essa hierarquia na igreja, já que a maioria, né, do povo na igreja é leigo. Então, vamos fazer com que haja uma categoria de pessoas superior às outras. Eles são o clero, eles são o quê? Uma classe especial de pessoas. Irmão, isso foi horrível. Quando, no século II, no início do século II, João partiu para o Senhor não encontrou nenhum outro canal adequado para continuar trazendo a palavra profética para a igreja. Por que não encontrou nenhum outro canal adequado? Porque todos estavam no ambiente, mergulhados no ambiente de busca de primazia, busca de posição. Se você tiver esse coração, se você tiver essa ambição, Deus jamais te escolheria para usar você como mensageiro. Por isso, irmãos, isso é uma advertência muito séria para nós, né? Aí, porque o homem natural gosta de posição na igreja, gosta de privilégio, gosta do poder. E isso começou o quê? No segundo século, como não há mais apóstolos entre eles, então aqueles que acompanharam de alguma forma os apóstolos do primeiro século, eles foram denominados os pais apostólicos. Esses pais apostólicos sugeriram, então, um sistema de governo da igreja. Como? Já que não há um canal que transmite a palavra de Deus, então vamos fazer com que os ensinamentos dos apóstolos do primeiro século não se percam
Então, nós vamos fazer com que os líderes das igrejas governem as igrejas. Vamos definir a direção. Irmãos, continua sendo o governo humano. Aí o que eles fizeram? Mas é difícil reunir os presbíteros de todas as igrejas. Então, eles fizeram uma coisa errada. Eles diferenciaram os bispos dos presbíteros, que na Bíblia é a mesma coisa. Na Bíblia, bispo é a função de um presbítero, que é de supervisão da igreja. E os presbíteros são os anciãos, os que entre os santos, os mais maduros. Não? Então, presbíteros e bispos, vocês podem ver isso em Atos capítulo 20, não tenho tempo aqui, vão ver que o Senhor, Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso, e depois disse para eles que vocês têm a função de bispos, de pastorear o rebanho de Deus. Vocês se lembram disso? Então é a mesma coisa, só que eles diferenciaram. Por quê? Porque eles têm dificuldade de reunir todos os presbíteros, então elegeram alguns para chamar como bispo. Aí a reunião para governar as igrejas se tornou uma reunião de episcopal, né? Se tornou um governo de bispos, né, sobre a igreja. Isso aparentemente foi feito com uma boa intenção, mas vocês sabem que toda boa intenção do homem, com a procedência natural, vai dar um desastre. O que aconteceu? Então eu vou buscar ser bispo. Eu não quero estar por baixo. Eu sou presbítero dessa igreja, eu vou lutar para ser bispo. Não é assim? Só que um bispo de uma cidadezinha, dá o nome de uma cidadezinha aqui. E também mas não estou ofendendo ninguém aqui, né? Eu como bispo da igreja de Itambé, eu tenho pouca voz. Uma igreja, bispo da igreja em Conquista, tem mais voz. Então vou me mudar para Conquista. Vocês entenderam essa forma natural que o homem vai buscando o poder? Né? E depois facilita o quê? Facilita a politicagem, para eu poder subir na vida. Eu vou, né, fazendo política, eu vou agradando um, agradando o outro, e vou galgando posições. Bom, isso tudo é coisa humana. Ó Senhor Jesus. Se vocês tiverem um tempinho a mais, eu vou falar um pouco sobre, eu posso falar um pouquinho sobre a nossa conversa lá do café da tarde, né? Ali os irmãos comentaram comigo, né? Sobre a velocidade da luz. Você fala, mas o que uma coisa tem a ver com outra, né? O Senhor fez com que surgisse um cientista entre nós, um cientista teórico, e de repente ele colocou uma teoria da relatividade, Einstein, que derrubou muitas coisas de Newton, da lei de física de Newton, e de que o espaço e tempo não são constantes, não é um número fixo. 1 quilômetro pode não ser mais 1 quilômetro. Você vai, como? 1 quilômetro é 1 quilômetro. 1 minuto pode não ser mais 1 minuto. Mas como? Tudo é relativo, o tempo e o espaço são relativos, só a velocidade da luz é constante. A velocidade da luz é a única constante desse universo, e o tempo e o espaço são variáveis. Por exemplo, se você for capaz de viajar pela velocidade da luz, ou perto da velocidade da luz, você começa a envelhecer muito devagar. Um que ficou aqui na Terra, o seu irmão gêmeo que ficou aqui na Terra, você saiu para essa viagem aos 20 anos de idade, juntamente, né? Ele aqui na Terra, você viajando a velocidade, quase na velocidade da luz. Você viajou um tempo, esse que
seu irmão gêmeo 20 anos de idade. Dali a pouco ele está com 60 anos de idade. E você, viajando quase na velocidade da luz, você está com 21 anos. Porque o tempo não passa. Passa devagar. Quanto mais perto da velocidade da luz. E que se você for capaz de viajar na velocidade da luz, o tempo zera. O tempo não passa. Se o tempo não passa, você já está na eternidade. Não é isso, Araci? Né, Berg? Você já está na eternidade, sabia? Se você for capaz de viajar na velocidade da luz. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, enquanto você estiver nessa matéria, esse corpo aqui é material. Se você estiver na matéria, você nunca vai conseguir fazer isso. Porque nenhuma matéria consegue viajar à velocidade da luz. A luz consegue viajar nessa velocidade porque a luz não é matéria. A luz é uma frequência. Vocês entenderam? O que eu quero dizer com isso? Não tem nada a ver com o que nós estamos falando até agora. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, Deus está na eternidade. Deus não está na eternidade? Ele está em outra esfera, irmãos. Nós estamos nessa esfera humana. Nós estamos nessa esfera terrena. Estamos disputando posição, ambição, não é isso? Privilégio. A igreja, nós olhamos a igreja como uma organização humana. Irmão, Deus está na outra esfera. Ele enxerga totalmente diferente. Então, enquanto você não ir para a esfera de Deus, você vai estar como todo mundo pensa. Por isso que o Paulo fala, buscai as coisas lá do alto. Não nas coisas que são aqui da terra. Se você buscar as coisas na terra, você vai ver a igreja como uma organização humana. Vocês estão começando a me entender mais ou menos o que eu quero dizer? Não acreditam? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto. O que é isso? Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Irmão, outras palavras, toda coisa boa, toda coisa perfeita, estão lá no alto. Não estão nessa esfera terrena. Você quer ser perfeito? Tem que ir lá para o alto. Você quer ter a visão que Deus tem? Tem que ir lá para o alto. Só que para ir lá para o alto, você não pode ir na sua matéria. Por isso, irmão, quando Deus criou o homem, o homem foi criado, irmão, pelo sopro de Deus. E o sopro de Deus não é material. O sopro de Deus vem lá do alto. E você tem como ir para lá no alto. Você pode ir para essa esfera pelo Espírito, pela fé. Você pode ir para lá. Entendeu? Semana passada teve um congresso das mulheres, está em São Paulo, na estância. As irmãs que foram para ter experiência no CEAP de Lorena, depois no PAC, as irmãs tiveram experiências de que, ao sair para fazer comportagem, debaixo da liderança das equipes do PAC ou do CEAP, eles tiveram que fazer coisas com muita dificuldade. Era contra o conceito delas, de algumas delas, deram testemunho, era o conceito delas de abordar as pessoas enquanto estão comendo. É falta de educação. Só que a líder, né, que eram mulheres, falou, aborda essa praça de alimentação toda aqui, ó.
Deus me livre. Mas elas aprenderam pela imersão, pelo ambiente, a serem obedientes. Aí obedeceram, meio a contragosto. Por quê? Porque ainda estão na esfera da terrena. Aí, vamos para o shopping. Shopping em São Paulo, cheio de segurança. Monitorado, todo monitorado. O shopping inteiro monitorado pelas câmeras, né? Eu não. Ser expulso do shopping. Vocês acreditam que essas mulheres, de tanto terem essas dificuldades na esfera terrena, só que por obediência, pela imersão na palavra, pouco a pouco, essas resistências terrenas foram sendo quebradas? E dali a pouco, depois de muitas experiências, muita dificuldade, de repente, parece que elas saíram da terra. Elas foram arrebatadas. Entraram numa esfera que, pessoa comendo, não comendo, segurança ou não, sabe? Mas nem se preocupavam mais com essas coisas. Estavam ali cheios de amor do Senhor, querendo salvar as pessoas, levando a palavra profética para as pessoas, irmão. Elas pareciam que estavam em outra esfera, totalmente, e parece que segurança não enxergava mais elas. Nessa esfera. Irmãos, é para essa esfera que a gente precisa ser levado. Vocês estão me entendendo? Porque eu estou insistindo para vocês terem experiência no CEAP ou terem experiência no PAC. É para ter essa experiência. E nessa experiência, irmãos, você não liga mais para as suas restrições terrenas. Aí vocês vão enxergar a igreja como um corpo de Cristo. Não mais como uma organização humana. Como organização humana, disputa, né? Senhor Jesus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? Deus é luz. Ele é o Pai das luzes. Ele é a realidade da própria luz, porque Ele é a luz. Então, já que Ele é a luz, Ele está na velocidade da luz. Ele habita na eternidade. Ele próprio é a eternidade. Nele tempo não passa. Tá? Por isso ele fala assim: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O tempo não passa, não muda. Por isso Deus é sempre novo. Deus não envelhece. Passem milhões de anos, Deus é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Ele está na eternidade. Por isso, irmãos, as irmãs que gostam de como é que é? De segredo da longevidade, né? Sempre ficar jovem. Irmãos, é ir lá para a eternidade, né? E viver lá na esfera lá do alto. Primeira Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Coríntios 12. Versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Irmãos, quando você for levado para a esfera de Deus, você consegue ver a igreja como um corpo. E você vê que nós não fazemos parte de uma organização humana. Nós fazemos parte, irmão, de um corpo. Somos muito, mas somos membros que formam apenas um corpo. Tá? E nenhum membro vai dizer para o outro, assim como se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Quer dizer, eu não queria ser mão, eu queria ser, né? Eu não queria ser mão, eu queria ser outro membro, eu queria
lugar daquela irmã, lugar daquele irmão. Mas não é, irmão, tanto faz. Vocês entenderam? Tanto faz, onde Deus me colocar, eu quero ser fiel. Agora, na esfera humana, não, eu quero lugar de destaque. Eu quero lugar que aparece. Eu quero ter a primazia. Irmãos, isso é falta de visão. É de quem está vendo as coisas na esfera terrena. Precisamos ir na esfera celestial. Por isso que no tempo de Paulo, todo mundo queria disputar ser boca. Por que só Paulo é a boca? Eu também sou boca. Eu também posso falar palavras, mensagens bonitas, disputar com Paulo. Irmãos, é Deus quem dispõe, Deus quem põe. Seja você o membro que o Senhor te colocar e seja fiel naquele lugar. Vocês se lembram de Miriam e Arão perguntar para Moisés: Moisés, acaso Deus só fala por você? Deus também não fala por nós? Irmãos, isso é pensamento de quem está aqui embaixo. Nós precisamos pensar como Deus pensa. Na outra esfera. Irmãos, o homem natural disputa, inveja, ciúmes. Eu quero ser, né? Eu quero disputar lugar com ele. Irmão, no corpo de Cristo não tem disputa. Aí, versículo 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Irmãos, é Deus quem dispõe. Deus coloca você no lugar certo. Tá? Aí, versículo 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Irmãos, quem tem a visão do corpo, quem está vivendo na esfera lá do alto, irmãos, enxerga isso. Não enxerga um irmão como concorrente. Não enxerga uma irmã como seu desafiante. Nós enxergamos todos, irmão, como membros do corpo e temos igual cuidado em favor um dos outros. Você já viu o meu corpo aqui? Algum membro lutando contra outro? Se tiver lutando é câncer. Não é isso? Membro sadio não luta uns contra outros. Então, irmãos, é assim que Deus propôs. Irmãos, só nessa visão do corpo é possível Deus confeccionar o tecido de amor. Senão, irmão, no meio da disputa, como Deus vai conseguir fazer esse tecido de amor entre nós? Não é verdade, irmãos? Deus quer acabar, irmãos, todo esse velho pensamento das coisas terrenas. Ele quer acabar toda a concorrência, toda a inveja, toda a contenda. Irmãos, o que sobra é amor. Um preocupando-se com o outro. Vocês acreditam nisso? De maneira, irmãos, que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Eu e os cooperadores, nós fomos para a Colômbia. E não foi diferente aqui, quando chegamos no aeroporto aqui de Vitória da Conquista. Quando nós chegamos em todos os lugares que chegamos nos aeroportos da Colômbia, irmãos, os irmãos nos receberam com tanta alegria. Mas tanta alegria. E num dos lugares, Vade do Par, não, onde era? Vade do Par, os irmãos fizeram uma loucura. Nos receberam, alugaram jipes. E nos receberam como generais. E nos colocaram um uniforme de generais. E fizeram carreata na rua, na cidade. Mexeu com a cidade toda. E quando chegamos no local de reuniões, irmãos, as crianças, os adolescentes estavam ali nos recepcionando com alegria. Aí surge alguns com ciúmes. Ah, vocês estão sendo idolatrados.
Irmãos, toda a alegria dos irmãos era genuína. Ninguém quer idolatrar ninguém, não. É uma alegria genuína. Estão expressando a alegria deles. É falta de visão do corpo. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos se sentem honrados. Nós somos honrados aqui na Vitória e Conquista. Todos devem se sentir honrados. Porque somos membros do mesmo corpo. Eles vão perceberam como esse homem natural é chato. É complexo. E atrapalha o que o Senhor está fazendo. Cheio de coisa, né? Ó Senhor Jesus. Então vamos sair dessa esfera. Vamos para outra esfera. Gálatas 5 fala dessa coisa feia, né? Gálatas 5, dá uma olhada. Gálatas 5, versículo 15 diz assim. Versículo 13 diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Mas vamos servir um ao outro. Ninguém veio aqui para ser rei, não. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o rei. E nós somos servos. Vamos servir ao Senhor. E somos servos uns dos outros. Vamos servir uns aos outros. Não é isso? Porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Deus deu os 10 mandamentos depois que falou, né? Se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, Deus deu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são 10 regras para a gente cumprir. Os 10 mandamentos têm um só princípio, resume em uma só coisa, que é amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E, irmão, se isso não funciona na igreja, vai funcionar onde? Vamos olhar um para outro, irmão, não como concorrente. Vamos olhar, irmão, um para outro como membro que nós amamos. Porque quem ama os membros do corpo, ama a si mesmo, é ou não é? Porque você pensa para o bem do corpo. E o bem do corpo é para você também. Mas se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Irmão, para que a gente ficar se mordendo? Para que a gente ficar se devorando, criticando um ao outro, tendo inveja um dos outros? Para quê? Para quê? Somos membros do mesmo corpo. Vamos amar uns aos outros. Quando um é honrado, todos somos honrados. Quando um sofre, todos sofremos. Essa é a realidade do corpo. Amém. Tá bom. Eu já gastei tempo demais nesse parênteses, né? Vamos continuar. As 7 igrejas de Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse 1, 11 e 12. João ouviu a voz, dizendo: o que vês, escreve livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, e vi 7 candeeiros de ouro. Eu voltei-me para ver. João voltou-se para ver quem falava com ele, e o que ele viu foi 7 candeeiros de ouro. E os 7 candeeiros de ouro, no versículo 20, acabei de ler para vocês também, são as 7 igrejas. Tá? E o que estava acontecendo? E no meio, versículo 13, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Estava no meio dos 7 candeeiros de ouro, 7 igrejas, um que estava vestido de sumo sacerdote, cuidando das igrejas,
né? Só que esse que estava cuidando das igrejas com um cinto de ouro no peito, o amor, irmãos, é o resultado final de todo o trabalho de Deus, né? Por isso, irmãos, o resultado final é uma rede de amor entre nós. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Irmãos, esse Senhor como sumo sacerdote, ele no tempo final, irmãos, ele tem os olhos com chama de fogo. Porque ele sabe, irmãos, que nós ainda somos muito naturais. Nós ainda temos muitas impurezas, ainda vivemos muito na esfera de baixo. Ainda há muitos ciúmes, ambição entre nós que gostamos de primazia, né? Privilégios, prestígios, poder na igreja. Não, o Senhor, ele vem com seus olhos como chama de fogo, irmão, para queimar essas coisas. Queimar essas coisas. E os pés como bronze polido, bronze, você sabe que é, né? Como refinado numa fornalha, são os pés que é um andar que passa por um julgamento, juízo de Deus. Irmãos, enquanto nós vivemos aqui na terra, mesmo na vida da igreja, é uma luta, não é uma luta? Nós passamos por sofrimentos, passamos por perseguições, passamos por muitos problemas, irmão. Na verdade, irmão, estamos sendo provados. É um bronze que tem que ser refinado por uma fornalha. Estamos sendo refinados na vida da igreja, né? Então Deus pode ter certeza, irmãos, cada vez mais o funil na igreja vai se estreitar. Deus não vai mais permitir, irmãos, que a gente fique enganando a si mesmo. A sua vida cristã tem que ter cada vez mais realidade. Não pode ser meramente de fachada, de aparência, né? Todo mundo, né, pensa que eu sou espiritual, mas eu não sou, né? Então o Senhor precisa trabalhar em mim para que cada vez mais eu seja aprovado, você seja aprovado, todos nós sejamos aprovados, irmão, quanto mais se aproxima do fim. De um lado nós temos o privilégio, irmão, de presenciar esse tempo final. Mas por outro lado, esses que presenciam o tempo final, irmãos, vão passar por provações para refinar, né, o bronze, né, refinado. O Senhor quer fazer com que na igreja reste só realidade espiritual. Reste só amor. Longe de nós, irmão, toda inveja, toda contenda, né? O Senhor quer nos provar. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, a igreja é esse candelabro de ouro. E como funciona esse candelabro de ouro? A visão de Zacarias capítulo 4 nos dá uma visão maravilhosa de como funciona o corpo de Cristo como um candelabro de ouro, como igreja. Não sei se dá para projetar para mim aquela visão que nós já conhecemos, né? Zacarias capítulo 4. Vocês se lembram de Zacarias 4? Vamos ver rapidamente. Eu também não tenho muito tempo de falar sobre isso. Zacarias 4. Dê uma olhada lá. Zacarias 4. Já está aí, né? Nessa visão, você consegue ver quem supre o azeite para o candelabro manter resplandecendo, brilhando, funcionando. São as duas oliveiras. Essas duas oliveiras possuem dois raminhos. Esses dois raminhos estão ligados aos dois bicos de ouro ou tubos de ouro, tá? Esses dois tubos de ouro, irmãos, vertem de si. Quem supre o azeite dourado são esses dois raminhos que vêm das duas oliveiras. E desses dois raminhos vertem por meio dos dois bicos de ouro o azeite dourado. Esses dois bicos de ouro, irmãos, referem-se à palavra profética. Deus tem uma só fonte
2, na verdade, número de testemunho. Número de testemunho, tá? E é uma só fonte vertendo o azeite dourado. E esse azeite dourado não cai diretamente no candelabro. Esse azeite dourado cai primeiramente em cima de um recipiente, um vaso ou uma vasilha. Esse recipiente, sabe quem é? Esse recipiente é recipiente dos mensageiros. De Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus, né, quer dar, conhecer aos seus servos, e para isso ele notificou a João. João representa esses 2 bicos de ouro que ele está, porque ele está totalmente unido à cabeça, a Cristo. Então, através dele, como um canal, desce o azeite de ouro. Esse azeite dourado cai sobre esse grupo de servos. E esse grupo de servos, irmãos, são mensageiros das 7 igrejas. Tá tudo ligado, irmão, tá tudo ligado. Apocalipse 1 tá ligado com o resto. Então, o grupo de servos são os 7 mensageiros, 7 anjos das 7 igrejas. Então, esses 7 anjos das 7 igrejas suprem, eles é que suprem o candelabro. Cada lâmpada tem um tubo ligado a esse vaso, esse recipiente. Se você é um mensageiro fiel de 2 Timóteo 2:2 e que transmite isso mesmo, o azeite dourado, do jeito que desceu, você transmite isso mesmo para outros que são fiéis e idôneos, você então você faz parte do recipiente e você é um desses tubos que comunica o azeite fielmente para as lâmpadas. E dessa forma as lâmpadas ficam acesas. O testemunho da igreja fica vivo, brilhante. Por quê? Porque não tem parado o suprimento da palavra profética. A palavra profética não foi bloqueada por você. Pelo contrário, foi transmitida por você. E quando você transmite, a igreja brilha. E isso não para. Já pensou se de repente parasse lá em cima de cair azeite dourado? Aí para tudo. Mas, irmãos, Deus é fiel. Ele sabe que a igreja precisa do suprimento da palavra profética. E através da palavra profética, a igreja é governada por Cristo, por Deus. Então, irmãos, ele não vai deixar parar o suprimento do azeite dourado. Então, enquanto até o Senhor voltar, irmãos, ele vai suprir-nos com a palavra profética. Quem me garante isso? 2 Pedro 1. Não é? Quem me garante? A palavra profética é como uma candeia que brilha. Até quando? Será que vai brilhar 1 ano, 2 anos e apaga? Não. A palavra profética vai brilhar até quando? Até que o dia amanheça. Até que a estrela da alva nasça nos nossos corações. Para mim, essa aí é a promessa. Não vamos ficar na mão, não. Não vamos ficar sem azeite dourado, não. O Senhor vai nos suprir azeite dourado até a volta dele. Então, por favor, não filtre. Não filtre. Irmãos, esse é o processo da edificação da igreja. Por meio do suprimento do azeite dos 2 raminhos que são a palavra profética. Né? Quem é a palavra profética? Irmãos, que coisa maravilhosa. Por isso que não é por força. Versículo 6. Não por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então fica patente aí, só nessa visão, irmãos, que a igreja não é uma organização humana, mas é um organismo vivo.
que cresce e é edificada por meio do suprimento da palavra profética, suprimento da palavra viva de Deus, por meio de Cristo como a cabeça. Ó Senhor Jesus. Irmãos, no contexto de Hebreus 4, abra a sua Bíblia em Hebreus 4. A geração que caiu no deserto. É uma geração incrédula e desobediente. Capítulo 3, versículo 17. E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram do deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. É uma geração que não creu. Uma geração que não crê na palavra do Senhor, apesar do Senhor ter feito milagres e mais milagres. Tirou com 10 pragas do Egito. E durante todo o deserto, o Senhor só fez milagre para a sobrevivência deles. E o Senhor fez tudo, deu vitória para eles. Eles não creram. Não creram. Eles foram desobedientes. Irmãos, então o que requer de nós se queremos ser a geração que vai entrar na boa terra de Canaã? Crer e obedecer. Só isso. Só isso. Se a gente crer e obedecer, nós vamos entrar na boa terra. Só que para crer, irmão, você tem que ser simples. Por isso que quando nós estudamos Mateus, já no finalzinho, parece que não tinha mais nada que ver, o Senhor nos começa a falar sobre se não nos convertermos como uma criança, não poderemos entrar no reino dos céus, porque não poderemos entrar na manifestação do reino dos céus. Não poderemos entrar na boa terra durante o milênio, porque nos falta, irmãos, a simplicidade que uma criança tem de crer. Ficamos complicados depois de adultos, não ficamos complicados? Questiona aqui, questiona ali, dúvida aqui, dúvida ali. Irmãos, se tornem como uma criança. Nossas crianças, irmão, estão fazendo imersão. Papai, vamos fazer imersão? Nossos adolescentes, irmãos, não querem saber de complicação, não. Fazendo transcrição, fazendo imersão, querem sair para fazer comportagem. Irmãos, é coisa incrível, incrível, incrível. Irmãos, é simplicidade. Vamos nos tornar como uma criança? Vamos ser simples? Ó Senhor Jesus. Capítulo 4. Capítulo 4. Irmãos, versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Mas como entramos? O segredo está no versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Quando você ouve, tem que ouvir com simplicidade e crer com a fé. Não é depois que passa pelo seu raciocínio, depois que for aprovado pela sua mentalidade complexa, é que você vai crer. Não, a fé não é pela sua mente. A fé, irmãos, é pela sua simplicidade. Você crê e acontece. Não é que acontece antes para depois crer, não. Crê e acontece. Irmãos, quem quer entrar no descanso tem que crer. Ser simples. Versículo 7, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Davi falou.
Só que Davi falou quando as 12 tribos já receberam sua porção. Ele já tinha entrado na boa terra. Então por que de novo fala hoje? Se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Eles já estavam na boa terra. Portanto, irmãos, resta um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse? É o reino milenar. É reinar com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, essa é a minha esperança, é a sua esperança. Nós somos cristãos que vivemos na estrutura da fé, esperança e amor. A esperança, irmãos, é que nos mantém motivados de reinar com o Senhor durante 1000 anos. E eu quero entrar na boa terra. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Mas na verdade, antes de entrar no milênio, já podemos entrar no descanso de Deus em termos de realidade. Hoje podemos trabalhar no descanso de Deus. Senão, irmãos, a gente morre louco. Quem está na frente da obra do Senhor, toma todas as pancadas do inimigo, vai morrer louco. Se não trabalhar no descanso de Deus. Graças a Deus que o Senhor falou em 2 Crônicas, né? A peleja não é vossa. A peleja é minha. Então somente vocês têm só que tomar posição. Vocês têm que tomar posição. Mas ficar parados. E vocês vão ver o livramento que eu vou fazer para vocês. Irmãos, é isso. Nós trabalhamos no descanso de Deus. Deus é que faz todas as coisas. Só que quanto a nós, irmãos, crer. Quanto a nós, obedecer. E 2 Coríntios 10, irmãos, é a nossa obediência é que vai dar base para Deus punir toda desobediência. Então, irmãos, vamos ser esse povo que dá base para Deus punir, varrer toda desobediência para o lago de fogo. Através da nossa obediência. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 11. Esforcemo-nos, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, o Senhor está advertindo a nós que ninguém caia. Nós estamos tendo todas as chances, irmãos, de sermos vencedores para reinar com Cristo. Vamos continuar sendo simples, obedientes. Ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Irmão, presta atenção aqui, a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é meramente a palavra na Bíblia, logos, mas essa palavra também Deus usa para falar conosco de uma maneira viva, maneira eficaz, em cada momento opera, essa palavra opera, né? E ele é capaz de dividir alma e espírito. A pior coisa, a pior confusão que um cristão faz na obra do Senhor é separar a alma do espírito. Muitas vezes eu faço as coisas de Deus na boa, como é que é? Na parte boa da alma, não é isso? Não é pecado, mas é parte boa da alma. Quero servir a Deus no meu natural, na coisa boa da minha alma, e eu não sei separar a alma do espírito. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela é capaz de dividir a alma do espírito. Aí eu me arrependo, Senhor Jesus, eu ainda pensei que estivesse servindo o Senhor tantos anos na vida da igreja, né? No espírito, mas no fim eu vi que é tudo a minha alma, querendo fazer as coisas para Deus. Irmãos, é bom a gente descobrir isso antes, senão vai acontecer Mateus 7, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Não expelimos demônio em teu nome? Nós não fizemos tantos milagres em teu nome? Não fizemos isso, servimos a igreja no teu nome? Irmão, o Senhor vai falar assim, na verdade, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci.
Essa palavra conhecer aqui é aprovar. Eu nunca vos aprovei. Irmão, precisamos ser aprovados hoje. Eu não quero me enganar a mim mesmo. Quando chegar naquele dia, o Senhor me reprovar. Se o Senhor tem que me reprovar, tem que me reprovar hoje. Tem que me dar luz hoje, né? Por isso eu preciso da palavra. A palavra é viva e eficaz para dividir a alma do espírito. Não só isso, discernir, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmão, tem gente que fala bonito. Tem gente que aparentemente, né, critica, mas é para o bem da igreja. Mas, irmãos, se você for ver lá no fundo, o seu pensamento e o seu, né, seu propósito não passa pela aprovação do Senhor, pelo fogo, né, que o Senhor prova. Por isso, irmão, só Deus Ele pode provar os nossos pensamentos, os nossos propósitos, né? E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmão, hoje mesmo, nada fica escondido. Nós podemos não saber, mas Ele sabe. Nada deixa de ficar patente aos seus olhos. Nada fica oculto. Hoje tem muitas coisas sendo feitas no oculto. Irmãos, nós não sabemos, né? Satanás usa as pessoas para fazer coisas em oculto. Mas um dia, tudo isso vai se tornar manifesto. Senhor Jesus. Então a era do Apocalipse, irmãos, é a era dos 7 espíritos. Pois o Senhor, Apocalipse 1:4. Apocalipse 1:4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Estamos já nessa era final. Deus mandou os seus 7 espíritos que se achavam diante do seu trono, né? Capítulo 4, versículo 5. 4:5. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Sabe como você sabe que os 7 Espíritos de Deus já estão aqui operando? Porque ardem. Não arde em você? Seu coração não arde? A festa de hoje de manhã aqui, ó. Os irmãos festejando, cantando, alegrando-se, irmãos, porque as 7 tochas de fogo estão ardendo na sua igreja, ardendo no coração, né, de cada um de nós. Irmãos, isso é prova que o Senhor mandou, né, os 7 Espíritos de Deus. Senhor Jesus. E 5:6, Apocalipse 5:6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Irmão, chegou a hora do Senhor ir para toda a terra. Por isso, irmão, o Senhor abriu a porta do continente africano para nós. O Senhor abriu o último continente de Oceania para nós. O Senhor está nos mandando, irmão, para vários lugares. América Central, América Caribe. Nós estamos entrando em Porto Rico. Nós estamos entrando, irmão, em Timor-Leste. Se o Senhor quiser, nós vamos entrar na Ásia, pelo Sudeste Asiático, que é Indonésia, né? Então, irmãos, o Senhor está abrindo isso porque os 7 Espíritos foram soltos para percorrerem toda a terra. Porque Ele encontrou na igreja condições mínimas para isso.
Quem nós somos? Quem nós somos, irmão, para fazer esse trabalho? Quem nós somos, irmão? Se vocês pensarem em vocês, nós somos meros baianos, né? Estamos aqui. Quem nós somos para ir lá para a África, né? Quem somos nós para atender essa necessidade tão grande aí em toda a terra? Irmãos, o Senhor está nos usando. Apesar de termos pouca força. Irmão, porque esses são os 7 espíritos sendo usados na sua força total. Ó Senhor Jesus. Eu preciso correr um pouquinho. Vamos lá, vamos continuar. Vamos na leitura então, para eu poder terminar. Capítulo 3 de Apocalipse, estou falando de Sardes, né? Versículo 2. Sê diligente e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Irmãos, aqui não fala que não tenho achado... aqui não fala que o Senhor não se alegra com as suas obras. Não, a obra da reforma é uma obra do Espírito. Mas ele fala, não tenho achado íntegra. Na verdade, aqui não tenho achado completas, né? As obras da igreja de Sardes não estão completas. Era apenas o início. A luz que veio pela verdade, a justificação pela fé, era o início. Era a porta de entrada para se libertar de toda mentira, né, de Jezabel e começar o quê? A igreja viver uma vida normal como deveria viver. Só que eles não continuaram a promover as obras. As obras são incompletas, tá? Por isso, irmãos, eu vou ler aqui o que eu escrevi aqui. Através da reforma do Martinho Lutero, uma grande verdade foi restaurada, a justificação pela fé, e assim o homem finalmente tem paz com Deus mediante a fé. Não é mais pelas suas obras de fazer muitas penitências para Deus, pagar penitências, né? Tem que castigar o seu corpo com jejuns, vigílias, castigar o seu corpo com flagelações. Não precisa mais. É pela fé, a justificação pela fé, né? E um outro grande presente que o povo de Deus ganhou foi uma Bíblia aberta, acessível a todos. Todavia ainda havia muitas coisas a serem restauradas, não havia? E, né, que precisam ser consolidadas. A igreja de Sardes precisava consolidar, né? Por exemplo, uma igreja segundo o modelo de Deus na Bíblia. E tinha que procurar na Bíblia como é a igreja segundo o modelo de Deus. O Senhor não disse que as suas obras não eram boas, e sim, não estavam completas ou perfeitas, tá? Então, por falta da visão da igreja, segundo a revelação da igreja, a igreja estatal foi estabelecida. A igreja luterana e mais tarde a igreja anglicana. A igreja luterana é a igreja estatal da Alemanha e a igreja anglicana é a igreja estatal da Inglaterra, né? Na questão da igreja, a reforma protestante seguiu o mesmo modelo de Roma. Não buscaram luz na palavra em como deveria ser o lugar de Cristo como cabeça da igreja. Como seria na prática o governo do Espírito. Como praticar a unidade da igreja em cada cidade. E como praticar a liderança por meio dos apóstolos. Eles não foram adiante. Pararam na justificação pela fé. Entenderam? Então o próprio Lutero disse que a justificação pela fé não era tudo. Havia mais coisas que precisavam ser mudadas. Infelizmente, a reforma parou neste ponto e a questão da igreja ficou sem solução. No período da igreja em Tiatira, tínhamos uma igreja global em Roma, onde Roma governava, né? Roma governava tudo. Agora em Sardes acabaram seguindo o mesmo modelo semelhante, só que temos uma igreja estatal da Inglaterra e a igreja estatal da Alemanha. Mais tarde, alguns discípulos não concordavam com a ideia da igreja estatal e estabeleceram
as igrejas particulares baseadas nas doutrinas que viram na Bíblia. Quer dizer, o Senhor continuou tendo uma Bíblia aberta, as pessoas começaram a investigar na Bíblia e viram alguma luz, algumas verdades foram restauradas, não é isso? Ganharam luz, só que essas verdades restauradas por falta de um recipiente maior, que é a igreja, como deveria ser, com o governo de Deus, de Cristo na igreja. Essas verdades que eles viram como luz acabaram servindo de base para levantar uma igreja. Entre aspas. Vocês entenderam? Então, com isso, irmãos, surgiu no quê? Várias igrejas particulares. Segundo uma luz aqui, uma luz ali, que veio da Bíblia. Tá? Então, a igreja, por exemplo, né, viram na Bíblia que uma verdade que a igreja é administrada pelos presbíteros. Aí tomou-se essa base para fundar a igreja presbiteriana, né? E que viram que na Bíblia tem a questão do batismo, né? Batismo não é batismo infantil, é o batismo depois de crer em Jesus, não é isso? E ser batizado, e batismo por imersão, surgiu então base para levantar a igreja batista. E assim por diante. Assim também a igreja wesleyana seguia os ensinamentos de Wesley. O número de denominações protestantes ou evangélicas, no início do século XX, século passado, no início já estava em 1500. E atualmente, só no Brasil, esse número deve estar acima de 25 mil. 25 mil divisões que estabeleceram a sua igreja em cima dessa base, de uma base que eles viram, né? Mesmo assim, o Senhor tem concedido bênçãos por meio de seus servos ao longo desses anos, não é isso? O Senhor tem dado bênçãos, né? A cada vez que o Senhor abençoava pelo mover do seu Espírito, as pessoas eram beneficiadas pela sua graça. Só que, na tentativa de cada grupo de pessoas que recebeu essa graça, tentar preservar, conservar essa graça, as sucessivas gerações que tentaram conservar essa graça que Deus deu para algum homem de Deus, tentaram segurar por sucessivas gerações, irmãos, essa graça acabou se derramando e eles estão segurando uma taça vazia. Não sei se os irmãos estão entendendo. Por isso disse lá no Congresso das Mulheres, irmãos, se eu tivesse optado por um caminho mais fácil para mim. Nós já temos várias igrejas estabelecidas, né, Sérgio? Igreja em Conquista tem um belo prédio aqui. Nós temos a Estância Árvore da Vida, nós temos um patrimônio bom. Várias igrejas têm patrimônio bom. Já está tudo estruturado. Eu podia optar por um caminho mais fácil, né, César? A gente continua assim, né? Não precisava tirar ninguém da zona do conforto. Eu não preciso enfrentar leões, não é isso? Todo mundo ia me agradecer, né? Todo mundo viver uma vida boa, né? Só que, irmãos, essa situação não dura mais 100 anos. A gente ia acabar. Daqui a pouco a gente acaba. E eu não posso optar por esse caminho. Não é? Nós temos que ser fiel ao Senhor. O Senhor quer concluir essa era. Mesmo que tenha que nos tirar da zona de conforto. Você está disposto a sair da zona do conforto? Senão nós não está agarrando uma taça vazia. Lembra-te, pois, vamos lá, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Irmãos, o Senhor lembra essa igreja que ela recebeu uma Bíblia aberta. Ela deveria guardar o que nela está escrito. Essa igreja estava tão afoita em se libertar da igreja de Roma que não se voltou
mais atentamente para a pura palavra de Deus, sobre a prática da igreja. Vocês entenderam o problema da igreja de Sardes? Então, irmãos, eu vou ler uma porção de André Miller, para não dizer que eu que estou falando, tá? A submissão à palavra de Deus certamente se tornará uma fonte mais rica de bênçãos para nossas almas do que a mera busca de bênçãos para nós. Irmãos, é melhor submeter ao Senhor do que meramente nós estarmos atrás de buscar bênçãos. Não sei se vocês entenderam, né? E assim, ignorando os pensamentos de Deus acerca da igreja e da unidade de todos os crentes. Irmão, quem está falando isso é André Miller, sou eu não. Assim como ele nos revelou nas cartas dos apóstolos, sobre a unidade da igreja. Mas infelizmente, se ouve com frequência alguns falarem assim: existem coisas boas em todas as denominações, mas nenhuma delas é totalmente boa e correta. Então nós também toleramos na igreja também, não tem nenhuma coisa correta e boa, né? Olha só o que André Miller fala. Porém, por mais plausível que isso possa soar, muita gente concorda com esse tipo de afirmação. Enquanto vivemos na terra, não tem nada perfeito aqui não. Irmãos, isso só pode ser aplicado aos sistemas religiosos humanos. O sistema de Deus precisa ser perfeito. Não sou eu que estou falando, tá? André Miller. O sistema de Deus precisa ser perfeito e nenhum sistema que não seja perfeito encontrará sua aprovação. Se não é perfeito, porque não é de Deus. Se é de Deus, tem que chegar à perfeição. Versículo seguinte. Se ele não vigiar, o Senhor virá como ladrão e não saberão em que hora virá. É lamentável a condição em que essa igreja se encontra, alienada quanto à vinda do Senhor. Irmão, você sabe que a igreja em Filadélfia é a que se preocupa com a vinda do Senhor. Se nós falamos quase que todas as reuniões que nós queremos trazer o Senhor de volta, pode ter certeza, irmão, esse espírito de trazer o Senhor de volta é só na igreja em Filadélfia. A igreja de Sardes não se preocupava com a vinda do Senhor. Tá? Pela palavra profética, sabemos que a aurora já se iniciou em Salmo 110, versículo 3. E a igreja em Filadélfia, irmão, já se prepara para a vinda do Senhor. Estamos nos preparando. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Irmãos, eu vou ler segundo André Miller de novo, tá? Submissão obediente à palavra de Deus e separação do mundo são coisas pouco conhecidas no protestantismo. Assim como ele se desenvolveu. Não se preocuparam muito sobre submissão à palavra. A palavra profética, por exemplo, nós estamos repetindo. Tem gente que fala: não, Pedro, você está falando demais, eu estou cansado de ouvir isso. Irmãos, é isso. Em Sardes não se fala disso. Em Filadélfia tem que falar disso. E nós vivemos uma vida, irmão, separado do mundo. Não vivemos na esfera terrena. Não é uma organização humana. É um mundo que contamina as vestes do cristão. Sem uma vida da igreja adequada, não há como ter a realidade espiritual. As vestes na Bíblia referem-se ao que somos no viver e andar. A graça que recebemos vem do fluir do rio da graça, Efésios 3, 17 e 18. Né? Vem do fluir do rio da graça por meio da palavra profética em uma igreja normal. Esse suprimento espiritual, irmão, nos encherá de vida e realidade de Cristo até a plenitude de Deus. Para que sejais enchidos até a plenitude de Deus. Irmãos, não tem como. Se é a igreja do Senhor, nós precisamos buscar a perfeição. Nós precisamos buscar a realidade espiritual. Cristo tem que encher, irmãos, cada parte vazia do meu ser e do seu ser e da igreja. Nós temos que encher-nos da realidade de Cristo. Há em Sardes, todavia,
umas poucas pessoas, poucos nomes, aqui onomos, poucos nomes, que, né, o vencedor, irmãos, não terá o seu nome apagado no livro da vida. Andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A cor branca indica pureza e também aprovação. Irmãos, o mais importante dessa manhã, hoje, é sermos aprovados pelo Senhor. Você quer reinar com Cristo? Aprovação. Ó Senhor Jesus. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Irmão, na verdade, não é uma questão de ter um nome apagado no livro da vida. Porque todos nós que já fomos salvos, já fomos batizados para sermos membros do corpo de Cristo, não tem mais como apagar nos nossos nomes do livro da vida. Mas o problema não é esse. O problema é o Senhor não nos confessar. Não confessar o nosso nome diante do Pai. Confessando o nosso nome diante do Pai, nós vamos reinar com Ele. Se Ele não confessar, não vamos reinar com Ele. Os irmãos entenderam? Ó Senhor Jesus. O vencedor será vestido de vestiduras brancas. Não podemos nos iludir com viver de aparências, servindo o Senhor de uma forma religiosa, tradicional e convencional. Todos nós teremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Por isso que não é à toa, irmão, nós estamos aí saindo pregando o evangelho, é usar o corpo para fazer o bem. Espero não sermos surpreendidos naquele dia em que o Senhor vai nos dizer explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, isso está em Mateus 7, 21 até 23. Não seja surpreendido. Daí, irmãos, a importância de andar como sábios, conhecendo a vontade do Senhor, enchendo-nos do Espírito, falando entre nós a palavra, até que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Efésios 5, 15 a 19, Colossenses 3, 16. Por falta do tempo eu estou só lendo, tá bom? Vocês sabem do que eu estou falando? Devemos inculcar a palavra de Deus no coração e amar o Senhor de todo o nosso coração, nossa alma e nossa força. Deuteronômio 6, 4 a 9. E assim seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, 15 e 16. Os aprovados participarão das bodas do Cordeiro como a noiva ataviada e vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, 7 a 9. E seguirão a Cristo como seu exército na luta contra o anticristo, e os reis da terra com seus exércitos estarão vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Apocalipse 15, 11 a 21. Quem tem ouvidos, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, o Espírito tem falado, mas nem todos têm ouvidos para ouvir. Jesus veio semear a palavra do reino, mas o coração do povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Mas bem-aventurados são os olhos de quem vê e ouvidos de quem ouve, porque entendeu com o coração e se converteu e foi curado pelo Senhor. Mateus 13, 9, 16 a 19, que somos nós. Nós somos esses que entenderam a palavra do Senhor e se converteram ao Senhor e fomos curados pelo Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.
gather together, we enjoy your word. We say that she has this fire to be serving the Lord, to be doing your will. Amen, brothers. I'm here in Melbourne, and Mark wants to share his experience. Hi, how are you guys? We met Hamima today, and she blessed us, and we're grateful, and God is good. Amen. Amen.